Buenas pessoal, tudo bem com você? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é pedagogia. Bora lá? Antes da gente falar sobre a temática do vídeo de hoje, o seu apoio é muito importante para a gente continuar o canal e o trabalho que eu faço aqui. Você pode apoiar o meu trabalho e o canal na plataforma Apoia-se com apenas R$1 e receber um brinde exclusivo. É só acessar o link aqui na descrição e apoiar lá. Bueno, gente, uma dúvida muito comum que às vezes chega a ser até meio boba, assim, embora nenhuma dúvida seja boba, é o que é pedagogia, né? Essa dúvida ela serve em várias instâncias. Primeiro, para professores e professoras já formados, já graduados, que vêm de outras licenciaturas e às vezes não sabem o que é pedagogia, ficam se perguntando, mas o que é pedagogia mesmo? E para pessoas que querem cursar pedagogia, que fizeram magistério ou têm o desejo de ser professores e professoras de anos iniciais, por diversas relações de identidade aí, mas não sabem exatamente o que é pedagogia e como ela se estrutura. E você já parou para se perguntar assim, o que é pedagogia mesmo? Pode parecer idiota não saber, mas não é. A pedagogia é um campo de conhecimento. A pedagogia como campo de conhecimento, ela possui mais ou menos 2.500 anos. E ela surgiu lá na Grécia Antiga com a paideia grega. Você certamente, talvez já tenha ouvido falar nesse termo, né? O pedagogo, paideia, paedagogo, lá no século V a.C. O termo de pedagogo ou pedagoga vem de paidagogo, tá? Que é a junção de duas palavras gregas que significam paidos, criança, e agogos, condutor, ou seja, o condutor da criança. Mas quem era o paidagogo? O paidagogo ele era um escravo intelectual, né? Quando a gente fala de escravidão aqui, não é a mesma escravidão moderna hoje, mas era uma pessoa que tinha dividendos, que tinha cometido algum crime, enfim, mas que tinha um certo conhecimento intelectual capaz de conduzir ou guiar alguém através de entremeios educacionais, ou seja, de educar alguém. Esse sujeito, que era escravo de famílias nobres, ele coordenava a paideia, que era um espaço de condução da criança. Tá? E ele ensinava valores e saberes gregos que eram importantes aos filhos da aristocracia. Então, o povão não tinha acesso a esse saber e as mulheres também não tinham acesso a esse saber. Aí que vem, portanto, na pedagogia moderna, essa ideia de que o pedagogo trabalha com crianças, a ideia de condução da criança. Na Grécia Antiga, a partir desses sujeitos, a gente vai ter o surgimento também, junto com a filosofia grega, dos sofistas, que eram figuras ligadas à filosofia, que eram contratados para dispor o seu saber em assembleias, em reuniões, em disputas com outros filósofos. Eles eram contratados para utilizar o seu saber e ganhar o argumento de quem os contratava. A partir daí, vai surgir a pedagogia como um campo de saber autônomo, sistemático, rigoroso e epistemológico, junto com outros campos de conhecimento gregos. Bom, mas se a gente está falando da pedagogia como ciência, como que ela funciona então como ciência? A pedagogia tem como princípio pensar como conduzir o ser humano desde a infância, ou seja, desde o momento que ele nasce, até o conhecimento educacional sistematizado, até o processo de educação formal. Então nós estamos falando aqui de educação informal, ou seja, os saberes que vêm da família, do cotidiano, da vida. Nós estamos falando de uma educação formal, que são aqueles saberes que nós agrupamos em ciência e buscamos conhecer para dar reprodução ao conhecimento que existe na sociedade. A pedagogia ela é autônoma entre diferentes ciências, então ela é autônoma da ciência histórica, por exemplo, ela é autônoma da ciência sociológica, ela é autônoma da ciência antropológica, porém ela está ligada a todas as ciências porque ela vai utilizar diferentes saberes dessas ciências para se constituir. E aí que vem a questão de por que ela é sistemática. Ela é uma ciência sistemática porque ela vai buscar sistematizar todos esses conhecimentos de forma a ligá-los ao campo da educação formal para que se encontre, e aí vem o aspecto científico e rigoroso, a melhor maneira de transmitir esses conhecimentos. Porque transmitir os conhecimentos também é um aspecto científico. A gente precisa entender para quem nós estamos transmitindo esse conhecimento, como transmitir esse conhecimento de forma que esse sujeito apreenda e os resultados deste conhecimento, resultados empíricos ou resultados teóricos que sejam colocados a longo prazo. Por ser uma ciência que nasce na Grécia Antiga, ela tem os seus arcabouços
muito delimitados e ela é rigorosa e epistemológica. Nesse sentido, ela é epistemológica por quê? Porque ela fala de episteme, ela fala de estrutura de conhecimento, ela fala de origem de conhecimento. A pedagogia vai utilizar todos os conhecimentos para entender como transmiti-los melhor aos sujeitos. E ela é rigorosa porque existe um método específico de fazer isso. Bom, então a pedagogia é uma ciência multidisciplinar que busca responder como fazer educação, se adaptando a cada espaço e a cada cultura e utilizando, a partir disso, uma metodologia específica. Ela é uma ciência que equaciona a educação. Por isso, ela não está só vinculada à infância, mas à condição humana, porque somente seres humanos fazem educação. Mas por que ela é uma ciência, né? Bom, porque ela é sistemática e ela possui, primeiramente, regras próprias de análise, regras próprias de metodologia, ou seja, de como fazer a ciência, e regras próprias de codificação, utilizando uma tríade bastante específica de conhecimentos, que é a filosofia, ou seja, para que sociedade estamos fazendo a educação, como vamos fazer a educação, pensar o porquê das relações educacionais para estabelecer um modelo de educação que se adeque ao interesse da sociedade e à reprodução dos valores sociais que estão colocados. Segundo, o pilar de conhecimento, ou seja, por ser uma ciência multidisciplinar, ela vai caminhar entre todos os conhecimentos para utilizá-los de forma a encontrar a melhor maneira de transmitir esses conhecimentos. E o aspecto político, que está totalmente ligado à educação, porque não se faz política sem educação e educação sem política. Aqui eu não estou falando de política partidária, mas política no sentido de pensar a sociedade. Que tipo de sociedade queremos, que modelo de sociedade queremos e como vamos reproduzir esse modelo para que acabe funcionando. E no sentido de codificação, isso às vezes acaba sendo bastante frustrante para as pessoas, porque a pedagogia como ciência não acaba tendo um resultado próprio agora. O resultado da pedagogia enquanto ciência ele é de longo prazo. Então, elaboramos um modelo de educação, elaboramos uma pedagogia, aplicamos essa pedagogia na sociedade. Daqui a 50, 60, 100 anos, vamos analisar através dessas regras próprias de análise, dessas regras de metodologia e ver o que funcionou ou não nesse modelo educacional para que a sociedade reproduzisse os seus valores e reproduzisse os conhecimentos formais que precisam ser reproduzidos, mas sempre no âmbito de longo prazo. Esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo e se inscreve no canal. Uma lua, um queijo e um beijo.